A Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil vive uma intensa crise e não é de hoje, e também não é de ontem, não é de meses, são de vários anos, né? E muitas vezes essa crise ela é agravada sempre que o presidente da denominação, o pastor Mário de Oliveira, decide simplesmente falar. Seja falar numa reunião, seja falar num culto, numa pregação, num congresso, num seminário, muitas vezes o que ele fala acaba virando polêmica, porque muitos pastores o acusam de erros teológicos graves. Mas vai para além disso. O pastor Mário de Oliveira vem sendo também acusado de problemas não só teológicos, como éticos e também morais. Isso por vários pastores, sejam pastores que continuam na denominação, quanto pastores que já saíram, né, que já romperam, né, com a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Um desses nomes é o pastor Lorival Pereira, lá do Pará, mais especificamente do bairro do Guamá, onde ele tem uma igreja forte, uma catedral muito forte. E algumas semanas atrás nós vimos quando, em uma votação durante o culto de uma igreja lotadíssima, ficou definido que a igreja do Guamá estaria se desligando da Quadrangular do Brasil. Ela continua sendo, né, a Catedral da Família continua sendo ligada à Quadrangular, porém a Quadrangular Internacional, a mesma Quadrangular que enviou uma carta pedindo a renúncia do pastor Mário de Oliveira e, em caso negativo, se ele não renunciasse, pediu também ou recomendou que a mesa diretora, que a diretoria, que o conselho da igreja o destituísse. Até agora fizeram um movido de mercador em relação a essa carta. Pois bem, essa semana o pastor Lorival Pereira falou pela primeiríssima vez, a respeito desse caso, a respeito das polêmicas, né, que o envolvem em relação ao pastor Mário Oliveira, aos embates que os dois tiveram, a outra vez que conversaram e até aquilo que o forçou a pedir esse desligamento da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele concedeu uma entrevista a um podcast, o Aqui Pode, né? Aqui Pode Podcast, pelo que eu imagino, esse é o segundo episódio do podcast. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você vai encontrar o link para a entrevista completa. A entrevista tem 1 hora e 8 minutos. O apresentador, muito competente, fez uma entrevista que deixou o pastor Lorival muito à vontade para falar não só das polêmicas, né, mas também sobre como surgiu, como ele cresceu, como ele fez essa igreja quadrangular prosperar tanto a ponto de se tornar um dos maiores problemas atuais da Igreja Quadrangular, que o levou exatamente a esse rompimento com o pastor Mário de Oliveira. Ele vai explicar, inclusive, nessa entrevista, que talvez, na percepção dele, um dos pontos que levaram o pastor Mário a confrontá-lo era exatamente o medo de tê-lo como concorrente em uma eventual eleição, né, que o pastor Mário já estava, ou melhor, que o pastor Lorival estava crescendo tanto que poderia ser um forte adversário a disputar com ele pela presidência da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu confesso que não sei como que funciona lá, não sei se é a mesma forma de outras denominações em relação a essa questão estatutária, mas, segundo o pastor Lorival, ele ficou sabendo que o pastor Mário o via como um concorrente de peso e aí começou a persegui-lo. E aí você tem várias situações que quem entra com a Quadrangular já está sabendo, já está a par de tudo isso. Eu fiz essa breve introdução para a gente começar a assistir agora algumas partes que a gente separou. Não vamos ver o vídeo inteiro, você vai poder ver a entrevista inteira no link que está na descrição desse vídeo, mas a gente vai ver alguns trechos dessa importante entrevista que marca a primeira vez em que o pastor Lorival Pereira fala abertamente sobre, assim, em um vídeo, em uma entrevista, sobre essa crise que o forçou a pedir o rompimento, um desligamento com a Igreja Quadrangular no Brasil. Vamos acompanhar? Me acusou de algumas coisas. A primeira coisa, que eu tinha comprado as casas todas no meu nome, que é um absurdo, que está tudo documentado no nome da igreja. Me acusou de desvio de dinheiro, porque ele me olhava na internet, o meu padrão de vida, ele não entendia que, além de pastor, eu sou um homem bem-sucedido há muitos anos, graças a Deus, e jamais faria isso, mesmo que não fosse empresário, porque meu pai me ensinou a ter valores, né? E o Evangelho nos ensina isso também.
Ele me acusou, pagou os blogs a isso, fez um... Para quem me conhece, não cola essas acusações. Mas para quem não conhece, é um dano enorme na imagem da gente. Mas eu resolvi silenciar, resolvi não ir para a internet para entrar nesse jogo, mas eu fui na justiça, né? Fizemos pesquisas, investigações, e eu tenho tudo comprovado que foi tudo pago. Pastor, exatamente sobre essas controvérsias, né, referentes essas acusações, ligando o nome do Senhor e essas irregularidades que o senhor falou exatamente, que o senhor é acusado, junto a o que o pastor estava lhe acusando, são irregularidades financeiras, como o senhor falou, incluindo o desvio de dinheiro do dízimos e ofertas e uso de imunidade tributária que a igreja tem para seu benefício próprio. Seria isso? Ele me acusou dessas bobagens todas, né? Eu não gosto de falar o que eu vou te falar, mas já que você tocou no assunto, ninguém daquela igreja contribuiu financeiramente mais para ela do que eu. Nenhum dízimo, nenhum dizimista, nenhum ofertante ofertou tanto para ela quanto eu. Na pandemia, quando nós não tínhamos cultos nem recursos, eu usei muitos recursos pessoais meus para ajudar na construção. Então eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei a motivação que eu tenho, porque uma pessoa que quer fazer algo errado não fica o tempo todo investindo naquele lugar. São 26 anos que nós compramos 46 casas, construímos um templo de 2.000 lugares, depois nós derrubamos, fizemos, isso tudo documentado, fizemos um templo para 7.000 lugares, hoje estamos construindo um edifício garagem de 5 andares, uma igreja extremamente, assim, bem equipada, né, feito com muito amor, e quem faz isso não está interessado em desviar nada. Quem quer desviar, para de fazer. Né, fica só arrecadando, e eu não tenho essa intenção, nunca tive, não é do meu caráter fazer isso. E outra coisa, eu tenho mais de 40 anos de igreja, muitos anos, a maioria dos meus anos eu paguei para ser pastor. Isso eu não estou te falando porque você me perguntou, mas as pessoas não sabem disso. Quando surgem essas denúncias na internet, quem não conhece te carimba, né? Fica falando mal, mas eu não posso mandar nas pessoas. E obviamente, pastor, nós não estamos aqui, obviamente, para lhe acusar e afirmar nada. Muito pelo contrário, é importante um espaço tão dedicado a um bate-papo como esse, exatamente para que a gente possa botar os verdadeiros pingos nos is, deixar tudo em pratos limpos, até porque a gente está falando de um homem que está à frente de uma igreja há 26 anos, como o senhor. Atrás do senhor existe, não vou dizer uma bandeira, mas existe uma igreja muito forte no Brasil todo, né? Pelo conhecimento, obviamente que isso acaba despertando olhares bem maiores. O que está acontecendo? Por que uma igreja tão grande num bairro populoso ou num bairro periférico na capital paraense, né? E se aqui no Nordeste ou se aqui no Sul, Sudeste do Brasil, não tem esse espetáculo todo? E por isso que isso acaba gerando acusações. E uma dessas acusações, que também foi feita contra o senhor, é que o senhor talvez não prestaria contas com os eventos realizados no templo. Aqueles eventos que não têm a ver com a igreja, mas são eventos particulares. Os eventos... Não, particulares eu nunca fiz nada para... Só os eventos... Não, nunca fiz, eu deixei de fazer, faz 5 anos atrás que eu parei de fazer eventos particulares que eu fazia no Cidade Folia. Mas na igreja, nenhum evento que foi feito ali foi meu. Todos os recursos, todo o lucro dos eventos foi todo despejado naquela obra lá. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu cheguei há 26 anos atrás lá, eu cheguei com 2 Audi A3, 2 carros importados, um meu da minha esposa. As primeiras casas que nós compramos, eu vendi os 2 carros e comprei as casas. E dei de oferta para a igreja. Então eu já cheguei lá, sempre fui um homem bem sucedido, graças a Deus. Então essas acusações, elas não cabem. Então, tá aí a justiça que vai deixar as coisas bem claras, né? E com a graça de Deus eu sei quem eu sou, eu sei que o amor que eu tenho por aquele lugar, eu sei o quanto eu amo aquele povo que está ali, eu sei o que Deus fez na vida de muita gente ali, mas agora por que ele fez isso? Porque começaram a dizer para ele que eu era uma ameaça para ele no projeto que ele tem de continuar sendo presidente, e eu podia concorrer contra ele e ganhar, né? E por causa disso ele começou a denegrir a minha imagem. Mas eu sei quem eu sou e sei o que Deus fez na minha vida, sei o que nós fizemos esses 26 anos no Amar. Agora, aquilo só cresceu. Agora, pastor, obviamente que qualquer um de nós
podemos responder processos. Claro. Se alguém achar algo contrário referente às leis que nós temos, as leis dos homens, Exato. as pessoas podem achar, talvez no livre direito, no livre arbítrio seu, de nos processar, dependendo do que seja o tipo de acusação. Exato. O senhor tem o quê? Hoje, os 20 processos que o senhor responde hoje na Não justiça? respondo nenhum. Os 20 processos que ele cita na acusação, ele é tão assim maligno, porque existem 20 processos, mas que eu estou processando. A TAM, a Gol, negócios, mas eu não tenho nenhum processo contra mim. O que eu tinha foi extinto, porque uma moça que se machucou no Louvor Norte, ela processou o evento, então, como eu era promotor do evento, mas isso já foi resolvido. Então eu não tenho nenhum processo, não devo ninguém, a nossa igreja não deve ninguém, eu pago corretamente as contas da igreja, as minhas contas, sou um homem que, graças a Deus, obviamente como todo ser humano, tem os meus defeitos, mas esse tipo de defeito eu não tenho não, eu não tenho um processo contra mim. Agora, pastor, a partir desse momento que houve, digamos que essas polêmicas referentes ao seu nome, ao seu trabalho, né, o trabalho ao longo de 26 anos à frente da Catedral da Família, como eu falei para o senhor, isso acaba levantando olhares muito grandes, né, de pessoas querendo talvez estar no seu lugar e tentar entender por que não fizeram sucesso ou que tiveram uma igreja tão importante como a sua que o senhor tem. E eu lhe pergunto, a partir desse momento que há essa série de acusações, né, envolvendo o presidente, né, houve essa dissolução. Essa decisão foi uma decisão tomada, partida do senhor, ou o senhor consultou a igreja, os membros? Eu jamais faria algo pessoal. É que o pessoal começou a ver os irmãos, a nossa liderança, a nossa equipe, essa perseguição absurda, louca desse homem contra mim, e eles decidiram, pastor, não dá mais para a gente estar debaixo de uma liderança dessa. Além do mais, se você puxar a ficha da pessoa que me acusa, você vai saber de quem se trata. Aí você vai ver o nível de pessoa que tem me perseguido. Teve, inclusive, recentemente mais uma polêmica envolvendo, não foi? Há várias polêmicas. Que inclusive vazaram aí pelas redes sociais. Exatamente. Numa reunião. Reuniões que ele distratou o nosso líder, o pastor Josué, ofendeu a nossa pastora querida Marilene. Isso é uma pessoa de um comportamento inadequado para a posição que está. Eu vou te dizer uma coisa, o Brasil todo hoje está pensando em se desvincular da igreja brasileira. O Brasil todo não suporta mais esse tipo de liderança. O Brasil todo está querendo, digo porque meu telefone não para de receber mensagem, para que eu possa, de alguma forma, trazer alguma informação para eles. No momento que o senhor se desvincula, o senhor recebeu muito apoio? Total apoio a nível nacional. A nível nacional. Porque o pessoal sabe de tudo. Ou seja, pela atitude e pela coragem que o senhor teve. Pela coragem, porque não é fácil tomar uma decisão dessa. Obviamente que ele está indo à justiça para requerir o templo. A gente está se defendendo, mostrando à justiça que aquilo foi construído pelo povo. Em 20 anos, o Conselho Nacional, que não gera riqueza, ele ajuda as igrejas que estão crescendo e foi enviado uma quantia em 20 anos para nós, para nos ajudar a comprar uma casa ali, construir alguma coisa ali, mas também nós temos 26 anos que a gente manda 21% da nossa arrecadação para os conselhos estaduais e nacionais. Esse desligamento custou muito caro para a igreja? Quando eu digo custar caro para a igreja, por todo mundo achar que ela está se desvinculando, que mudou de nome, que mudou... Não, na realidade, nós estamos ligados, nós continuamos sendo igreja quadrangular, ligado à igreja americana. O Conselho Global está sabendo de tudo que está acontecendo no Brasil e eles estão cientes, me abraçaram, me ligaram, fizeram várias reuniões comigo e hoje eu estou ligado à igreja americana. Hoje eu continuo sendo quadrangular, mas é Foursquare. Foursquare em português é quadrangular. Quadrangular internacional. Isso tudo que eu fiz, eu conversei com o meu líder, o pastor Josué, nenhum movimento que eu fiz, nenhum passo que eu tomei, ele não ficou sabendo. Tudo antes de qualquer coisa ele ficou sabendo, foi muito leal. E ele sabe que eu nunca quis isso. Se o senhor fosse chamado para conversar com Mário de Oliveira, sentaria à mesa para botar os pingos nos is e os pratos limpos sobre as acusações? Olha, se ele vier para conversar, obviamente, eu sou uma pessoa educada, meu pai ensinou a ser educado, eu sou cristão, conversaria com ele, com qualquer outra pessoa, desde que haja respeito. Que a última conversa que nós tivemos não foi muito boa, ele foi muito agressivo comigo, fez acusações infundadas a meu respeito.
né? Quando ele me falou que eu desviava dinheiro da igreja, eu perguntei qual era a prova que ele tinha. Ele perguntou: quantos cultos você tem domingo? Eu digo: tenho 2. Aí ele disse: você só relata 1. Eu disse: não, isso não é verdade. Aí liguei para o secretário e disse: não, pastor, é que a contadora do Conselho Estadual disse para a gente juntar os 2 cultos e para ser veloz a prestação de contas e enviar para o Conselho Nacional. É o que ele fazia. Eu nem mexia com isso, eu nem mexo com isso. Ele relatava os 2 cultos do domingo, mandava. Mas o pastor Josué é a mesma coisa. Tem 5 cultos e juntava para poder ter uma prestação de contas toda, para facilitar o processo de prestação de contas. Ele disse: olha, eu não faço isso. Como é que eu divulgo na internet 2 cultos? Olha só, se eu quisesse desviar, eu ia divulgar 2 cultos, eu ia divulgar só 1. Eu divulgo 2 e presto conta só de 1, eu não sou bobo nem criança. Então foi uma acusação infundada e não foi um papo legal, foi muito desgastante, tem sido desgastante isso, mas conversaria sem nenhum problema, especialmente se ele viesse me pedir desculpa, seria muito bom. Bom, isso foi apenas um trecho da entrevista, né, do pastor Lorival Pereira ao Aqui Podcast, apresentado pelo Agenor Santos, que conduziu, como disse, muito bem a entrevista. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para você assistir a entrevista inteira. Ele fala não só sobre esse problema envolvendo o pastor Mário de Oliveira, muito embora ele nem cita, né, o nome dele, mas obviamente fica claro, fica evidente a quem ele está se referindo, sobre quem ele está se referindo nessa entrevista. Assista a entrevista completa, como eu disse na descrição, você vai encontrar. Agora, a minha percepção sobre as falas do pastor Lorival fica talvez claro, né? Quando você ouve, se você acredita no que o pastor Lorival está falando, e se você conhece o ministério dele, a igreja que ele preside, a igreja que ele conduz, e se você acompanha ele nas redes sociais, você vai ver que ele é muito bem sucedido e que talvez ele se doa muito mais economicamente falando, obviamente, para a igreja do que tira dela para ele, né? Quando você vê uma figura, eu já disse isso aqui em alguns outros vídeos que a gente grava, sobretudo nos boletins que a gente faz, muitas vezes o cara já é empresário. Eu nunca, pelo amor de Deus, eu sempre fui a favor disso, mais do que ser a favor, eu incentivo isso, essa é só a minha opinião, eu incentivo que o pastor seja próspero, seja rico, seja bilionário, trilionário. Não vejo problema nenhum em relação a isso, desde que, aí vem a minha ressalva no meu comentário sempre, desde que ele fique rico, ele se torne rico, ele seja rico com um trabalho secular. Na minha opinião, um problema é o camarada ficar rico com dinheiro do salário que ele tem na igreja. Ah, mas o salário, todo trabalhador é digno do seu salário. Sim, mas na igreja é diferente. Na igreja, a minha opinião, eu já disse isso aqui várias vezes, vou dizer de novo. Eu já dei, inclusive, a minha opinião sobre isso, né? Eu acredito que o pastor da igreja tem que ter o salário médio dos membros da igreja. Então, se os membros da igreja recebem, em média, 1 salário, 2 salários mínimos, esse deve ser o salário do pastor. Dá para ficar rico com isso? Dificilmente. Se ele é pastor de uma igreja onde a média salarial dos seus membros é 20 salários mínimos, ele tem que ter 20 salários mínimos. Salvo o contrário, não dá para ser assim. No caso do pastor Lorival, a gente vê que claramente ele tem a sua riqueza, os seus bens, sabe, a parte da igreja, né, de antes da igreja, não tem a ver com o salário que ele recebe da igreja ou com o que ele já tem lá. E talvez por isso, e somente por isso, que ele tem peito, né, para bater forte e bater de frente com a liderança da igreja quadrangular, porque não depende disso. Quantos pastores a gente vê aí que acaba tendo que se sujeitar, por isso eu falei sobre essa questão financeira, que acaba tendo que se sujeitar, né, muitas vezes ao que a igreja exige, ao que a liderança exige, aí fica sofrendo debaixo daquele jugo, a família já não aguenta mais, às vezes até perde a família, até perde os filhos, deixam de congregar porque não aguentam ver o pai se sujeitando a essa situação. Por quê? Porque não tem um recurso lá fora, não consegue manter a família se não for com aquele salário apertado que recebe na igreja. E aí fica a igreja, muitas vezes a liderança da igreja usa isso até como uma ameaça. Se você não estiver aqui, não vai sobreviver, não vai sustentar sua casa, não vai pagar suas dívidas. E aí acaba tendo que se sujeitar a isso. O que claramente não é o caso do pastor Lorival. Bateu de frente, foi lá e disse: não, aqui é diferente, irmão, aqui é diferente.
Então não adianta Mário de Oliveira quebrar microfone, esculhambar a mulher de pastor, esculhambar quem quer que seja. Não afetou, parece-me que absolutamente nada, o pastor Lorival. Ele bateu de frente e a igreja foi com ele e decidiram então romper com a igreja quadrangular no Brasil, fez um atalho, né? E agora está ligado diretamente à igreja quadrangular americana. Bom, a gente não tem ouvido posições do pastor Mário de Oliveira sobre essa situação envolvendo o pastor Lorival. Nós enviamos e-mail diversas vezes para a quadrangular para tentar ouvir dele, até mesmo uma entrevista com ele, ou ter uma nota, uma carta, qualquer coisa que a gente pudesse usar como um posicionamento dele. Não vem, né? É simplesmente quase que impossível você ouvir do pastor Mário de Oliveira qualquer explicação, e se ele não explica à imprensa, obviamente reflete porque ele não explica também aos seus próprios liderados, né, a sua própria igreja. Não há posicionamento, não há qualquer situação em que ele tente, de alguma forma, no mínimo que seja, justificar os seus últimos atos, muitas vezes considerados tresloucados, né, ou até ditatoriais, depende do ângulo que você observar. Mas é isso. Comenta o que você acha dessa posição e dessa fala feita pelo pastor Lorival a respeito desse rompimento com o pastor Mário de Oliveira, e se você acha também que ele está certo ao dizer que conversaria com ele, né, caso ele o convidasse novamente para conversar, e enfim, se haveria essa possibilidade ainda de haver qualquer tipo de alinhamento entre esses dois nomes, essas duas lideranças importantes dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não sai se deixar o teu like, se inscreve neste canal para você continuar acompanhando tudo aquilo que a gente publica diariamente aqui, às vezes até mais do que uma vez por dia, né? Nós estamos publicando conteúdo aqui ligado a essa nossa comunidade evangélica aqui no Brasil e no mundo. Um abraço, tchau!